E aí, Emílio, como é que tá? Estamos aqui. Com vocês? Estamos semi-tranquilos aqui. Semi-tranquilos, pensando muito no Uruguai. Ele tem o documento secreto, sabia? Do quê? Ele tá com o documento secreto que é do inquérito militar sobre o dia 8. Kim Paim tem. Ah, é? É isso, Kim? Mais ou menos isso, não sei o que tô. Nas últimas horas aí, na verdade na madrugada de hoje, em torno de 3 horas da manhã, a turma do Metrópolis, mais especificamente o jornalista Paulo Capelli, ele soltou uma nota falando sobre um documento secreto que foi produzido e se encontra sob sigilo. A turma aí do Dilma colocou 15 anos de sigilo sobre esse documento. E esse documento está falando sobre como foi a operação do dia lá no dia 8. E esse documento apontaria um problema, afirmando que o governo não teria cumprido alguns protocolos, que seria lá o plano escudo, né, o protocolo escudo, que seria a forma de proteção no que diz respeito a, pelo menos ao Palácio do Planalto. E aí a turma do Metrópolis traz várias informações, eles explicam para vocês como seria essa proteção. São 4 camadas, branca, verde, azul e a última seria vermelha. Eles relatam o que aconteceu no dia, fazem um comparativo da quantidade do efetivo de pessoas que deveriam estar trabalhando, quem deveria ter acionado determinadas forças, para no final de tudo apontar que o governo talvez não agiu da forma como ele deveria no dia 8. E no dia de ontem, em torno de meio-dia, 1h da tarde, a turma da Folha de São Paulo já havia soltado também uma nota, só que falava de outro relatório agora, que é um inquérito que foi produzido aí pelo Exército, onde eles também apontam que por parte do governo Lula, mais especificamente de uma secretaria de dentro do GSI, também acabou faltando uma certa proatividade maior. Eles necessitariam, está lá no inquérito, na Folha de São Paulo, inclusive acionar a BIM, ir atrás da BIM para buscar informações. Então, aquela tese que a turma vinha falando que a BIM enviou as mensagens de WhatsApp para o Gonçalves Dias, para fulano, cicrano, e o WhatsApp não pode utilizar porque é um aplicativo, não são os canais oficiais, essa tese cairia por terra, porque seria obrigação de uma secretaria do GSI ir atrás dessa documentação, de toda essa informação, para poder estar bem preparada e impedir que os prédios do dia 8 fossem invadidos ou que pelo menos conseguissem evitar os danos causados. Muito bem. Eu vou fazer só um break agora. Eu gostaria de lembrar também que o Kim tem o Atlas. Se você entrar, o kimpaim.com.br, tem um Atlas brasileiro de notícias. Você entra lá, ele faz uma compilação muito bacana todo mês, com tudo que saiu na mídia, no consórcio, na internet, nas redes sociais, e faz um compilado, e lá você vai ter uma ideia já tudo separadinho, bonitinho, um trabalho muito legal que o Kim faz. Eu faço questão de dividir com a nossa audiência. É no Kimpaim, Kim com K, Paim com M.com.br. Reginaldo, faz o break, por favor. Muito bem. Então, mas se você for pensar bem, essa CPI que está rolando, eu acho que isso aí não vai dar em nada e a gente não vai saber. Porque qual era o interesse de um lado ou de outro desse 8 de janeiro aí? Quem se beneficiou com isso? Quem foi prejudicado com isso? A gente nunca vai saber, viu, Kim? Bom, no primeiro momento, eu acho que os maiores prejudicados foram as pessoas que se enxergam pertencentes à tal direita brasileira. Direitos, conservadores, os bolsonaristas. Você para analisar o que o consórcio postou, como o governo, né, veiculou algumas notícias, construiu uma certa narrativa. É como se qualquer pessoa no Brasil que não apoiasse o Lula era um extremista que queria aplicar um golpe. A própria nomenclatura, foi um golpe, foi uma tentativa de golpe. E assim, tem algumas coisas que a gente deveria tentar ter um pouco mais de cuidado com as palavras. Porque você fica assim, cara, golpe como? Normalmente um golpe parte do pressuposto que você vai depor um líder, ou que seja um grupo de pessoas. E aí a turma invade um prédio vazio no domingo, sem apoio das Forças Armadas, sem apoio de nenhum grupo aí ligado à segurança pública. Assim, como seria esse golpe? Com base no quê? E aí quando você olha as pessoas, não era um exército armado, não era um grupo, não era nada, eram várias pessoas comuns. Quando você olha inclusive a média de idade, é uma coisa que está acima de 45 anos,
São pessoas de 70 anos que foram presas, e isso acho que não caracteriza um golpe. Você pode falar que, foi uma ação absurda, foi um vandalismo, qualquer outra coisa do gênero, mas você falar isso foi um golpe, então acho que nesse primeiro momento teve um grande prejuízo para a imagem de toda a direita no Brasil. Agora, conforme o tempo está passando, e hoje a CPI, inclusive, está esquentando, tem um depoimento aí do Saulo, que é o ex-diretor da ABIN, na época do ocorrido, e o Saulo, que está depondo hoje na CPI, é o cara que teria feito esses relatórios, né, compilando as mensagens que a ABIN divulgou, e que o primeiro relatório não constava as mensagens que foram encaminhadas para o Gonçalves Dias, e o segundo relatório, que depois foi entregue lá também para a turma da CPMI, constava essas mensagens. E a turma comparou os dois relatórios e falou, peraí, porque esse primeiro relatório não tem essas mensagens e esse segundo tem. E a partir disso que surgiu a necessidade de chamar o Saulo para prestar esclarecimentos. E ele está falando assim, algumas coisas na CPI já hoje que complicam o Gonçalves Dias. E aí começam a surgir esses novos questionamentos. Beleza, a turma lá não deveria ter invadido, ninguém concorda com isso, ninguém concorda com atos de vandalismo, mas será que não faltou por parte dos setores de segurança pública uma reação, uma tentativa de impedir que algumas coisas acontecessem? Você olha o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino. Hoje ele foi mencionado na CPI e, pasmem, o Omar Aziz, que foi o presidente da CPI da pandemia, ele fala primeiro que ele é governista, que ele apoia o Lula, mas que ele tem que manter a coerência. E por causa disso, ele fala para o presidente da CPI do dia 8, que é o Arthur Maia, que é o seguinte, presidente, essa CPI tem poder de inquérito. O Flávio Dino não tem esse poder de negar as imagens do ministério dele, das câmaras internas, das câmaras externas. Quem tem que ir à justiça para tentar barrar são eles, não é a gente que tem que ir na justiça para pedir esse material. Eu fiz buscas e apreensões, eu determinei que pessoas fossem presas. O Omar Aziz falando isso. Então, conforme o tempo está passando, eu acho que assim, a gente pode não chegar numa solução final. Mas acho que, pelo menos em relação ao governo, está começando a surgir cada vez mais perguntas. Mas o grande problema é que o governo ele dá uma segurada nisso aí. E o consórcio... Exato. O consórcio, ele ajuda. Então, se vai sair o negócio da Marielle, é só a Marielle que sai e tal, e não sei o quê. Pode reparar, sempre... Mostra só um lado. Sempre tem um lado. Agora esse negócio aqui do... Você sabe que a canhota, a redação... Ficou triste. Mas redação ficou. Torce pra bandido. Sim. Isso. Tivemos um negócio aqui no Guarujá, era o PCC, bicho. Não é um... Que é da história, né? Não, é o bunker do PCC. Sim. Agora saiu que é o... Né? Que é o... Peri matando pobre. São pessoas... Vizinhos deram a informação, Sim. ouvimos os vizinhos, que os vizinhos disseram que entram e tal, não sei o quê. É complicado. E o governo também se manifesta, né? Sim, o Flávio Dino entrou lá e falou, não, porque bom é o Maranhão. O Maranhão é um exemplo. Onde ele foi lá, governador. Sim. Um exemplo de segurança pública é o Maranhão. A gente pode, não é? Copiar. Até dá pra... Então, eu acho que a gente não vai ficar sabendo de nada, viu, Kim? Eu não sei, Emílio. Eu acho que a gente é um grupo muito grande. A gente fala assim, o que seria esse agente? Não dá para todas as pessoas, obviamente que nem todas as pessoas no Brasil vão saber de tudo. Algumas pessoas vão saber mais, outras pessoas vão saber menos. Mas eu acho que conforme esses eventos eles vão acontecendo, e pelo menos as pessoas que estão acompanhando algumas coisas mais de perto, ainda que não se entenda esse quebra-cabeça como um todo, como tudo se encaixa, ficam algumas impressões, algumas coisas vão ficando no ar, que seja a própria sensação das pessoas de estar sendo enganadas pela turma do consórcio. Isso daí que você falou aí agora do Guarujá, o dia de ontem foi um show de horrores, e você lia assim os comentários, a maior parte das pessoas, você olhava assim o perfil, parecia ser uma pessoa comum, se questionando o que a imprensa estava falando, porque quando o policial foi morto no final de semana, não teve comoção, não teve ninguém do governo falando, oh meu Deus, olha o que aconteceu, isso é um absurdo, oremos, um herói perdeu sua vida, não teve nada. Aí agora que a polícia reagiu, aí vem essa história de, olha só, houve excessos. Aí no dia de ontem, primeiro sai um vídeo do cara meio que se entregando, falando o nome do Tarcísio, falando o nome do Derrite, e aí o tempo passa um pouquinho, e aí sai um áudio do advogado que instruiu o cara a falar, grava um vídeo, fala para acabar com o massacre, cita o nome do Tarcísio, cita o nome do Derrite.
Aí o consórcio, obviamente, entra em campo. Ontem eu cheguei a ver uma nota que saiu do Jamil Chad, falando que a ONU estava alertando para a violência policial que estava acontecendo. Só que quando você vai para o número, assim, na ponta do lápis, e é até engraçado, que a Globo soltou uma nota, mas entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, eles responderam, e eles mostraram que quando você olha este ano em relação ao ano passado, eles prenderam mais pessoas, quase 9% a mais, e quando você olha essas detenções como um todo, 99,76% dessas detenções acabaram sem óbito, sem nada. 99,76%, é quase 100%. 99,76%. E a Secretaria disse, quando tiveram eventos, confrontos que levaram a óbito, não foi por causa da ação da polícia, mas porque os bandidos, eles vieram, eles reagiram. Então, existe algum tipo de reação. Então, quando você olha para o número, volto mais uma vez, 99,76% não acabaram em óbito. Então, que violência é essa que a polícia tanto está fazendo? Mas se você sair todo dia na imprensa que a polícia é violenta, que não sei o quê, que é racista, que não sei o quê, você acaba acreditando nessa história, nessa narrativa. Claro. Não é isso? Eu acho um absurdo isso aí. E eu acho que tem que enfrentar mesmo. O cara tá enfrentando. Claro. Sim, pô, não tá enfrentando qualquer um. Né? Não é o batedor de carteira, nem o que o Lula fala lá, o celulazinho pra tomar a cerveja. Não é, meu. É o PCC. O negócio é o sério, é sério. É o bunker. Quem tem casa no Guarujá, quem é da Baixada, sabe exatamente o vespeiro que é aquele Guarujá. O cara de lá sabe há muitos anos. Só que o nego vem vender um negócio aqui como se não fosse isso, né? E o Guarujá, ele sempre foi, Emílio, assim, depois de uns tempos pra cá, a gente ia bastante no Guarujá e depois começou a ficar muito perigoso com arrastão na praia. Sim. E agora tá completamente dominado. Muito bem. Pode fazer a pergunta para o... Posso fazer? Pergunta aqui para o... Tem o quê? Ah, sim. Pode fazer a pergunta. Não, falando nessa questão de narrativa, Kim, a gente tá quase um ano aí das eleições de 2024. Eleições que a turma tá de olho. Esquerda, direita, centro. Quais são as estratégias aí que você acha que... Quem que vai tomar esse pleito? O que eu tô vendo que vem sendo construído aí na imprensa nos últimos meses, de forma até mais intensa nas últimas semanas, é uma tentativa de ter o monopólio da moderação. A imprensa, ela quer bater o martelo para falar quem é moderado e quem não é. Quem não for moderado não pode participar da brincadeira. E aí a imprensa, ela tenta construir uma narrativa de que o centro é moderado. A esquerda não se sabe. A direita com certeza não, até porque não tem direita. Sempre que ela se refere é a extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. E a imprensa fica batendo na tecla, né? Não, os eleitores de centro... O Brasil quer um político de centro, etc, tudo mais. Esse dia eu estava até me questionando e perguntando, mas o que é um político de centro? As pessoas tanto ficam falando isso daí, sabe? A imprensa, ela gera essa narrativa, as pessoas ficam com medo de tomar um lado. Mas o que é ser de centro? Eu até brinquei esses dias, falei, é o cara que vai na igreja, tem uma família, tem filhos, é casado, só que ele trai, que ele não é fiel demais, né? Olha como ele é um fundamentalista, ele não trai esposa, ele não tem uma esposa, né? Só um amante ali, vez ou outra, pra ele ser também um cara meio flexível, isso que é o cara de centro. Então, eu fico vendo que hoje o que está acontecendo é essa tentativa de criar uma ideia da moderação, precisamos de nomes ao centro, e o centro é moderado. Então, você cria essa construção para você pegar, por exemplo, um cara como o Boulos, que tocava fogo nas suas manifestações públicas, mas o Boulos é moderado. Então, se o Boulos é moderado, mas ele também é de esquerda, logo, o Boulos agora se tornou uma figura de centro-esquerda. Já se tornou uma figura palatável. Então, você pega a cidade de São Paulo, você olha hoje o tabuleiro, você tem de um lado o Boulos, a esquerda tentando também correr por fora com a Tabata Amaral, e nunca duvide do PT querendo lançar um candidato próprio, que a turma é meio egoísta, pensa em si. Você olha, tem o Ricardo Nunes, deve vir para a reeleição, e a direita está meio batendo cabeça. Vai emplacar um vice na chapa do Ricardo Nunes, vai ter um cabeça de chapa, vai ter uma chapa puro sangue, isso não está construído. A turma de Bolsonaro vem dando algumas sinalizações que está trabalhando em torno do Brasil, das principais capitais, não só São Paulo, como também Rio de Janeiro, a região Nordeste. Mas hoje eu acho que a bola da vez é essa questão da moderação. Não, é os democratas moderados contra os
antidemocráticos, as pessoas, os iliberais. É um termo novo que a imprensa vem utilizando bastante nas últimas semanas. Eu estava vendo outro dia, acho que foi até nos Estados Unidos, porque aí tem esse negócio agora, quem é de direita e quem é de esquerda, né? Virou isso. Querendo ou não querendo, virou a história. Aí o cara chega e fala o seguinte: o que é uma pessoa de... Pega a pessoa... Cidadão. O que é uma pessoa de direita? Pessoa de direita é um fascista, é um antidemocrático. Exato. Isso é a direita radical. Essas são as pessoas da direita radical, supremacia branca, não sei o que. Assim, e a esquerda radical? É o quê? O que ela quer, a esquerda radical? Não, a esquerda radical, ela quer mais direito para as pessoas. Olha que não tem ditadura. É isso aí, bichão. A esquerda radical, ela age... quebrando tudo, eu não sei o quê. Mas pro bem. Para trazer mais direitos que gostoso, a todos nós. Bonito. É lindo, né? Bonito. Eu gostei dessa definição. Ideia. Eu gostei. Uma definição não bonita. É boa, Kim? Eu não sei, né? Eu acho que essa turma da esquerda tá cada dia pior. O nível de perseguição. Vocês aí que são até ligados ao humor, não sei se vocês viram esses dias, um cara que se diz humorista aí da esquerda, fez um vídeo onde ele simula o Luciano Hang morrendo, sendo espancado com um taco de beisebol. E quer falar que isso é democracia, isso é amor, etc. e tudo mais. Está valorizando bastante na internet nas últimas horas. A turma, inclusive, começou a dar um bizu, né, nas postagens antigas dele. Começaram a achar algumas postagens que é de você colocar a mão na cabeça, das piores coisas que você pode imaginar. E aí o tal humorista da esquerda, que também é youtuber, é famoso, já trancou sua conta, né? Com medo do que a turma pode continuar encontrando se ficar pesquisando o que é que ele andava postando. Não acontece nada não, Twitter. ele é de esquerda, não acontece nada. Então, mas você sabe de uma coisa? Eu estava pensando outro dia, o seguinte, Paim Gordão. As pessoas, hoje em dia a gente está sempre falando das liberdades, né? Sim. Porque querendo ou não, a gente sente que tem uma trolha. Opa. Não é? Sim. A gente que trabalha aqui com comunicação e tal. A grande população, ela não percebeu isso aí. Não. Por quê? Porque a grande população, ela está trabalhando, ela vai lá, tá funcionando, o metrô está funcionando, a vida, ela está andando. Quem está sentindo a nabeta entrar e está com medo e está preocupado com a censura é quem tem a fala pública. Isso. Como a gente tem aqui a fala pública, quem tem a fala pública, eu tenho a fala pública, o cara que está nas redes sociais, que tem uma relevância e se expressa publicamente, esses estão com a tobinha na mão. Com a toba na mão e com a trolha ali. Então, é isso aí, bichão. Mas a população, ela não sentiu isso, não. Mas pode chegar. E não está preocupada com isso. Por enquanto. Não sei. Pode ser que... ela continue não sentindo. Tudo bem. Não é, Kim? Eu acho que grande parte da população tá nesse estágio aí que você está falando, que ainda não tá não acordou ainda porque se passa, mas eu acho que esse é um cenário que vem reduzindo. Talvez não seja na velocidade que a gente deseje, mas a coisa vem mudando muito. Isso é inegável. Eu olho aqui, eu tiro pela minha realidade. Converso aqui com pessoas das mais variadas nações, etnias. A turma tá perdida. Ninguém sabe nada. Mas nada, vezes nada. Que eu falo assim, meu Deus do céu, pô. O que vocês estão aprendendo até na escola? O nível, às vezes, de cegueira é tamanho. Eu até fiz a prova recentemente, né, para se tornar cidadão do país. Eu tava conversando com minha esposa, falando assim, rapaz, a prova é ridícula. Eu acho que a Austrália deveria dificultar um pouquinho, porque você quer se tornar cidadão do país, você não precisa entender na esquerda, direita, a questão dos políticos, mas você tem um entendimento mínimo da história do que se passa aqui, sabe? As pessoas realmente, sim, você perguntar, cara, quem foi que descobriu a Austrália, o cara não sabe o nome. Como foi o processo, sabe? Quantas colônias tinha, território, como foi, quando surgiu a Constituição, quando se uniram. Ninguém sabe nada. Assim, é o pessoal totalmente assim, perdido. E quando você olha para o Brasil, quer ou não, aos trancos e barrancos, você vê que vem surgindo assim pessoas interessadas em resgatar a história brasileira, ver o que estava acontecendo no passado, tentar entender como as coisas chegaram onde chegaram. Você olha 7 de setembro, os últimos, tiveram inúmeras manifestações ao redor do Brasil. Você vê a própria questão das eleições, como movimentou, como parou o país. Isso não acontecia no passado. Não acontecia de jeito nenhum. Você pega as próprias pessoas que acompanham política. Você chega para ele e fala, cara, tu acompanha política hoje, beleza. Me fala o nome de 20 deputados. Ele te fala o nome de 40.
40, ainda sabe falar, tá mais para aquele lado, mais para aquele outro. Tu pega esse mesmo cara que acompanhava, fala assim, me cita 20 deputados de 2014. Ele não lembra mais. Fala assim, não, então só me cita aí, sei lá, 5 da direita, em 2014, 2010. Ele vai falar talvez o nome de Bolsonaro, chuta o Marco Feliciano, Magno Malta, que na época tava assim meio alta, acabou, ninguém lembra nada. Então, tá ruim, tá ruim. Tem muita gente dormindo, tem muita gente dormindo. Mas quando você olha ao longo do tempo, e ali acho que 2013 é o grande marco, né? As jornadas de junho pra cá, muita coisa mudou mesmo. E ainda tem aquele fenômeno que é o WhatsApp, que esse não tem como mensurar, não tem uma métrica ainda pra gente ver a quantidade de like, compartilhamento. Roda muita coisa no WhatsApp. Então, não acho que dá pra desprezar como um todo que a população brasileira está alheia, não sabe de nada do que está acontecendo. Não é que não sabe. Sabe, mas agora tá com medo, né? Essa mudança que você falou, agora estão tentando recuar essa mudança. Colocar a turma dentro das suas casinhas e fazer com que não se manifeste mais. E não só nessa questão da rua, que nem você falou, nas redes sociais a mesma coisa. Estão fazendo com que as pessoas recuem e não falem o que eles não querem ouvir. Esse é o lance. Não, isso aí com certeza. O clima tá ruim, mas mesmo com o clima ruim, a turma continua comentando, a turma modifica a forma de falar, né? Deixa de criticar uma coisinha ali, beleza, não dá pra criticar tudo, não. Tira o pé do acelerador de um lado, fica ali observando, às vezes, ao invés de criticar diretamente, espera, porque o próprio consórcio vem levantando a voz, levantando o tom em relação a alguns poderes da República. Então, quando a turma vê o consórcio criticando, a turma vai lá, pega um print, usa o print do consórcio, até o consórcio está criticando, olha o que o Estadão falou, olha a editorial do Estadão. Então a turma está encontrando meios, as pessoas não vão se calar. É impossível de acontecer. Mas precisa ser muito inteligente, eu acho que muito inteligente para saber como driblar toda essa censura, que a gente não é assim, né? Saindo, batendo e tal. Aí, meu amigo, é complicado. Você acha que não é complicado? Mas... Lógico que é. Você fica bem em cima do muro, né, Zuzu? Não, eu falo que eu sinto você. Não, é que às vezes... Eu sinto você entre a Faria Lima e Higienópolis. E região. Não, na verdade é o seguinte. O que eu não gosto é de idolatria política, porque a gente pode se decepcionar como todos aqui. Boa. Mas que de fato existe uma narrativa que a gente não conseguia ver anteriormente, existe. E estão querendo calar. O Morgado deu um belíssimo exemplo. Quando o humorista de direita faz uma piada, que é o caso do Léo Lins, esse cara desaparece. Ele tem que ser preso. Ele é preso, ele não pode fazer show. Os caras vêm com a foice. Você pega um cara que faz uma piada e deseja a morte do cara. Não é deseja, mostra a morte do cara. Exato. Aí, meu amigo, eu não estou em cima do muro e coloco a minha opinião aqui na Jovem Pan. Uma salva de palmas pra mim, que não é toda vez que eu me posiciono. Não, foi fraca essa. Foi nada. Assim, você é muito apaixonado. E assim, só pra pontuar o Zuzu... Não sou apaixonado, não. Eu falar de mim, eu vou falar o que eu acho do senhor. Eu acho o governo mequetrefe. Eu também então, acho. Eu acho ruim. Tá bom, achamos igual. Eu acho ruim. O que eu vou fazer? Mas aí também humorista, pra mim também não interessa. Lógico que interessa. Não, são dois representantes. Só deu o melhor exemplo que tem. O que interessa é o povo tá bem. E outra coisa, em relação... O povo tá bem hoje? Não, em relação à segurança pública, é uma sacanagem. É uma sacanagem ficar defendendo... Você foi no mercado? Você foi? Fui no mercado. E você foi? Santa Luzia. Você vai no Santa Luzia. Você não vai no Fui no Sacolão. Sacolão que você tem. Sacolão velho. Ele mostrou o luxo. Não faz gracinha não, com coisa séria. Fui no Sacolão, tá tudo mais barato. Tá tudo mais barato no Sacolão. Corinthians está ganhando. Sim. Então nós temos a grande oportunidade, a grande chance do povo estar realmente feliz. Porque o Brasil, cara, o Brasil é fantástico. O Brasil não precisa melhorar muito. Melhorou um pouquinho, fica bom. Já é bom. O Brasil, ele é tão bom. Mas isso daí é uma ilusão. Mas não sei. A minha preocupação é essa. A gente vai é igual a Petrobras, que ele deu exemplo. Exatamente. A Petrobras é o melhor exemplo para isso. Não quer nada. E o Sacolão é muito por conta do agro, da safra e dos preços internacionais que caíram. Não é? Pó de café. Eu sei. Comprei 10 mil. Mas você baixa na força. Faz isso mesmo. Se você baixa na força, depois você vai ter que pagar essa conta. É igual falar que tem que pagar. Mas essa que é a questão. O povo se preocupa com o que está acontecendo agora.
Não Então, vai se sair tá na frente, barato, então, se tá barato agora, tipo, putz, beleza, tá mil Sim. maravilhas pra todo mundo. Se vai, tipo, explodir uma hecatombe daqui 3 meses, ninguém quer nem Mas o saber, problema é depois velho. o cara não ter Porque- dinheiro pra produzir. E aí todo mundo fica Zuzu, desempregado. Zuzu, só que a gente tá pensando numa galera que, assim, a maior parte dessas pessoas que a gente tá falando aqui, pô, tá enxergando, tá vendo, putz, não vai pra um caminho bacana. Mas o cara que, tipo assim, que ele tem que alimentar, tipo, o que ele ganha de dia, No dia a pra dia. família dele comer à noite, Exato. esse cara, ele não se preocupa com isso. Ele não tem Sim. tempo de se preocupar com Hoje. isso. Esse é o problema. E ainda tem Exatamente. ainda tem o governo malaco, que ele abaixa, ele aumenta um monte de coisa e abaixa um negócio na ponta da linha pro cara falou, ó, tá Então, mas esse abaixando. cara nem Então, mas enxerga pode ser que isso. seja E gastando que nem vai louco. saber. E gastando pra enxerga como Pode, nunca gastou. pode acontecer uma coisa aí. Exatamente. Sei, o Sami que sabe. Partiu não. Montevidéu. Mano, O Sami já comprou passagem de ida. Montevidéu, Ele vai pra Doce de José leite. Inácio. 2 horas de voo. Ir Pânico em Montevidéu. El Paniquito. Fazer lá. Panicote. Panico. fazer Montevidéu lá. Connection. Por que não? Opa. Deixa eu agradecer, Kim. Quer completar alguma coisa? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu falei demais hoje. Foi ótimo. Não, foi bom. Eu falei, Falou, falando. Você tem uma... Eu só tenho a agradecer, como sempre. Eu acho até, Emílio, que você foi muito bondoso ontem. Pô, a Folha de São Paulo aproveitou a sua não vinda pra falar, eita, Daniela Lima estreou, a Globo News venceu o Pânico. Tiveram que noticiar que a Globo News venceu o Pânico. Sério, só que Emílio, agora- é gente Mas boa demais. hoje, bichão. Mas e hoje? hoje já... Ele voltou e subiu. Ô, Kim, hoje já- só pede pra eles mostrarem agora como é que tá. Não, para de... Ah, não, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso aí, Guerreiro. É isso aí. Mesmo, falar. tá com mesmo. É isso aí, E essa Guerreiro. mulher não Boa. vai durar 3 meses na Globo News. Deixa ela é 2,5. linda. É a loirinha da CNN. Ela é Charmander. linda, charmosa, bonita. É. Ela é, pô. Tem a... Ah, pô. Quem gosta, vai ver Pô, lá. eu acho ela linda. Quem não gosta... Você acha que é mais legal o quê? Ver nós aqui, ó. Eu acho. Põe a cara de um Ó, a por um. testa gorda. Põe um por um. aqui, ó. Coloca Olha lá, aí, ó. Ó a É cara só do cara fantasminha. Ah, mas também vai Zé colocar um Papudo. atropelado. É. O seu Fernando. Então, Sem sobrancelha. O seu Branquelo e o Testa Gorda. então Valdemort. deixa eu falar sério. O Wagner Montes. Ô, Kim, o que eu gostaria agora é de dividir com a nossa audiência nas redes sociais. O Kim tem um trabalho muito bacana. Esse sim merece divulgação, porque sim, ninguém boa. faz isso. É isso aí, compilado. Canal de notícia tem um monte. Fala. Tem a PAN, tem a CNN, tem a Globo. É tudo corneteiro, viu? Ninguém sabe direito o que fala. Nem aqui, nem lá, viu? É só pitaco, é só pitaco. vuvuzela. Tem um cara bom. É só da grande área. Aí faz o quê? O Kim, ele vai lá e faz uma pesquisa. Ele que faz o jornalismo. Cirúrgica. Ele. Sim. Porque ele pega tudo que saiu Exato. num mês, deixa numa linguagem De bacana. todas as mídias isso aí. distintas. De tudo que é mídia. Link, tudo. Brasil do mundo, lá, o centro do mundo. Twitter. Pô, é um puta trampo que você faz aí, Kim. É bem bacana. É Kim É um trabalho Paim. diário. É o que eu já faço em vídeo e tento agrupar no final do mês. Exatamente. kimpaim.com, Atlas Brasileiro de Notícias. Você vai lá e pode participar. Você tá em Brisbane, né? Isso aí. Eu preciso ir aí, meu. Você sabe um negócio umas legal? férias. Brisbane tem um negócio legal que tem lá, tem os koala, meu. Você encoxa um koala. Ah, é uma delícia. O abraço do Koala. É o que uma experiência. O koala é uma É experiência. maravilhoso. E o koala, Koala é e o koala. triste. Não, o koala. O koala, você acha que ele é fofinho, mas ele é meio Sim, espinhudo. e ele tem- é? Sim. E ele tem uma garra, né? Ele é meio sujo, espinhudo, machuca. mas é gostoso. Ele machuca. Você abraça o koala e tira uma foto. E a Copa paga- Feminina. Ó o koalinha aí, ó. Gola dorme 14 horas. E não o tem koala graça só nenhuma. come um tipo de... Bambu. Planta. Certo. Não, daquele... Bambu? Não é bambu. É Ele eucalipto. come eucalipto. Calipial. É. E tem que só ser um tipo. Sim. Não é qualquer eucalipto. Não é isso, ô Kim? Quem tem um Koala em Rapaz, casa? eu tô aqui há quase 8 anos, nunca nem vi um koala. Puta, você não... Minha Sério. mãe que veio me visitar foi ver o koala, eu não fui. E Porra, o tem canguru tanto- fortão? tem Canguru tanto. fortão é legal também. Que bate É nos caras. perigoso. E canguru tem carne de canguru, mas dá dó. Quando Não. você vê o bichinho, você não quer comer. Mas o koala, Tudo bem. o koala só come um tipo. Ele é muito Específico. fresco. Olha ele aí, ó. Ele é muito, por isso que Parece tá indo o pro Gueré. saco. Olha o olhinho dele. Parece o Gueré, né? O Gueré tem cara de Parece. koala. Tem, você é meio koalinha. Cola sem orelha. Sou. Muito bem. Ô Kim, obrigado, viu, pela participação.
Valeu, galera. Pô, Tchau, valeu, pessoal. valeu, obrigado mesmo. Você é um cara que, puta, a nossa audiência adora você e você faz um trabalho muito bacana. Opa.